Roberto, o Estado é o credor primário numa economia moderna, contemporânea, capitalista. O sistema bancário, isso é muito pouco entendido, é um concessionário desse poder de criação do Estado, do crédito do Estado. Por quê? O sistema bancário, aqueles que têm acesso às reservas do Banco Central, eles podem expandir o crédito toda vez que eles acham que a relação de risco-retorno é atraente. E eles assim o fazem, expandem o crédito. Independente se eles têm depósito do público ou não. Ao contrário do que a teoria convencional do multiplicador bancário estipula. Os bancos não se financiam com depósito público. Isto é um corolário da ideia de que o crédito é puro e não é inevitavelmente vinculado à existência de poupança prévia. Os bancos expandem o crédito e se financiam no Banco Central. E o Banco Central é obrigado a financiar. Então o Banco Central funciona ele é um financiador passivo da expansão desses concessionários, que é o sistema bancário, que tem o sistema financeiro que tem reservas bancárias. Por quê? Se o Banco Central não o fizer, ele perde o controle da taxa de juros. E a taxa de juros é o principal instrumento dos bancos centrais hoje. Então, o crédito expande pela ação dos bancos e os bancos centrais ratificam essa expansão. Bom, essa expansão pode ser uma expansão de crédito para o aumento da capacidade produtiva, criativa da economia, no sentido do crédito schumpeteriano, da capacidade criadora, recriadora, reorganizadora, recriadora do sistema capitalista, ou pode ser a sua distorção, que é simplesmente para o retorno financeiro descolado, desvinculado da expansão da capacidade produtiva e criativa da economia. Esta é a forma de evitar que esse componente altamente importante, fundamental da vitalidade da economia capitalista, que é a expansão do crédito, seja distorcida e usado para essa financiarização. Você sugeriu. Ela tem a ver com a redução da capacidade de alavancagem, no sentido de que o próprio sistema financeiro conceda muito mais crédito que ele tem capital. E que os agentes se alavanquem excessivamente. Isto que foi entendido, sobretudo depois da grande crise financeira de 2007, 2008, dos países desenvolvidos, e levou a um aumento das exigências de capital da Basileia, de que os bancos podem se alavancar muito menos do que um banco de capital 10 chegou a se alavancar 30 vezes. Então, tem 300 de ativos. Evidentemente que esse banco, a qualquer perda dos seus ativos, com uma alavancagem dessa, o seu capital desaparece rapidissimamente e tem uma crise gigantesca. Então, essa redução da alavancagem é um dos principais elementos disso. Isso foi, lá atrás, nos anos 30, é o que chamou de Chicago Plan, que era a ideia de que os bancos só poderiam emprestar até o limite do seu capital. Eles não poderiam ser alavancados. Esta ideia é uma ideia que restringe essa distorção de financiarização especulativa que há uma tendência dos mercados financeiros contemporâneos. Agora, ela, de certa forma, também restringe a expansão do crédito saudável. Como resolver essa questão? Você foi ao ponto que eu acho fundamental. Os derivativos, que são formas de alavancagem, formas virtuais de alavancagem,
elas não aparecem especificamente nos balanços, etc., não deveriam poder, não tem razão de ser. A ideia, a explicação que você lembrou, é que os derivativos criam liquidez no mercado. Em alguns mercados. Ela criou nos mercados de commodities, mercados futuros de commodities, quando eles começaram com os futuros de commodities. Mas a transposição dessa lógica... Para o mercado acionário, não é o acionário, o mercado financeiro como um todo, porque o mercado de crédito, existem os derivativos de creditícios, são ainda mais perigosos. Mais perigosos. Então, isso que precisa ser regulamentado de forma correta. Então, encerro aqui. Mas deixa eu colocar o que me parece ser o horizonte programático mais amplo dessa discussão. E para isso eu vou reverter a uma discussão mais abstrata. Imaginemos um espaço conceitual em que há dois polos. Né? Um polo é a ideia do mercado, tem uma forma natural e necessária. Então, a forma extrema dessa ideia é o fundamentalismo econômico de gente como Hayek. Né? Então, imagina que se Robinson Crusoe, na sua ilha, comerciasse tempo suficiente com os selvagens, com os índios em volta, ele eventualmente recriaria toda a sistemática do direito privado alemão. Quer dizer, o direito de propriedade, o direito contratual, o direito de empresa, surgiria orgânica e espontaneamente dessa atividade transacional. Essa ideia de que o mercado tem uma forma intrínseca que a experiência prática reproduziria, convergiria para a mesma coisa. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é dizer, não, mas precisa ter um indutor, um poder, o Estado. Né? A forma extrema disso nós temos agora, é a China. O Partido Comunista vai dirigir, vai controlar, vai dizer a economia privada faz isso, não faz aquilo, e nós estamos em cima manipulando. E aí parece que nós temos que nos mover num espaço que é entre Hayek de um lado e o Partido Comunista Chinês de outro. Mais interessante para nós seria rejeitar isso e não imaginar que apenas é uma síntese entre Hayek e o Partido Comunista Chinês. Nós vamos dizer, o mercado não tem uma forma singular necessária, ela pode ser reorganizada de formas radicalmente diferentes. Uma dessas formas eu descrevi especulativamente, o sistema dos leilões com os recursos produtivos da sociedade. Poderia dizer que é uma espécie de capitalismo sem capitalistas, né? Mas é contrário àquela ideia de que o mercado é um moto perpétuo. Agora, a outra alternativa não é dizer que há alguém que está tomando os recursos de última instância, o Estado, a estrutura de comando da economia, como Schumpeter disse que o sistema financeiro é, e o Estado atrás dele. Mas que nós vamos ter um conjunto de instituições econômicas e políticas que vão radicalizar o experimentalismo. Elas vão ser descentralizadas, pluralistas e participativas. Elas vão reinventar o mercado, mas elas não vão colocar no lugar do mercado uma forma diluída do sistema de comando e controle, o Partido Comunista Chinês. Essa terceira opção não vai ser uma espécie de síntese entre as duas opções, vai ser uma coisa completamente diferente. Esse é o ponto a que eu estava querendo chegar. Deixa eu dizer, quando você disse na sua primeira exposição que o Estado brasileiro tem instrumentos que muito poucos países têm, e você citou a Alemanha, quando eu pensei que você fosse citar a China. A China tem isso. A China é curioso que esse experimento chinês, que nesses últimos 40 anos, em que a renda per capita brasileira apenas dobrou, a da China não foi multiplicada por mais de 20 vezes. Então, é preciso olhar o que foi o experimento chinês. Esta combinação de capitalismo, economia de mercado, com autoritarismo não democrático,
foi muito bem E sucedido. primazia dada à ordem, à harmonia, ao controle, à mobilização controlada. Há uma ideia, há uma burocracia racional competente. Então, qual é a Que a minha China sempre hipótese? teve. Minha hipótese é que o Brasil, cujo recurso principal é a vitalidade, é uma grande anarquia criadora e que nós não devemos, então, apostar em ter uma versão diluída do Partido Comunista Chinês. Nós devemos construir um sistema institucional que aproveite a nossa vantagem. A nossa vantagem é desse. Deixa eu comentar sobre isso. Eu acho que você tem um ponto fundamental. Eu acho que a China entendeu sobre o uso do sistema financeiro. A China, embora ela dirija, de certa forma, por certos bancos públicos, a alocação macro-setorial de crédito, ela delegou para a avaliação de crédito esta capilaridade e da avaliação privada de crédito. Ela compatibilizou, de certa forma, ela não é o sistema financeiro chinês, não é estatizado. Ele tem uma macro direção burocrática, tecnocrática, que é estatal, mas ele é privado. Isto é uma inovação. Isso é muito diferente do sistema soviético, do que foi o sistema comunista soviético. Não é um planejamento assim, é um uso da capacidade de avaliação e de alocação de recursos, da competência do capitalismo, feito com certa visão de longo prazo, macroeconômica, de uma burocracia competente. Então, é preciso avaliar com cuidado, entender o que foi feito, o que foi feito da China. Porque o fato é que, com seus defeitos e suas qualidades, o experimento novo dessas últimas 4 décadas foi a economia chinesa. E isso é muito pouco avaliado e entendido, eu acho, corretamente no Ocidente. Muito pouco examinado. Eles merecem uma avaliação melhor. Mas as formas institucionais predominantes da China são, em grande parte, adaptações da lógica de uma economia de mercado ao imperativo da ditadura do Partido Comunista. E você está apresentando de uma forma positiva, mas o que eles fizeram, por exemplo, no sistema financeiro, é dar um largo espaço para o shadow banking ilegal, e aí eles vão agora subvertendo, retrocedendo naquilo e reimpondo o controle. E não aquilo que eu estou pregando, que é organizar a anarquia criadora em vez de suprimi-la, que seria o nosso caminho no Brasil. Roberto, perfeito. Eu não estou fazendo uma apologia do modelo chinês, nem do sistema financeiro chinês. Uhum. Eu só acho que ele merece atenção. Claro, uma atenção crítica. E eu acho que o grande desafio sobre tudo isso, quer dizer, é a ideia da ditadura do partido, que é altamente questionável. Se nós queremos compatibilizar, não queremos restringir liberdade. Se nós acreditamos, eu acho que é perfeitamente, eu digo isso, eu me considero um liberal, um radicalmente liberal filosoficamente. Sobre, quer dizer, a ideia da primazia da liberdade individual sobre o poder do Estado e dos limites ao poder do Estado é fundamental. Isso me parece um benefício civilizatório do qual não se pode abrir mão na modernidade. Né? Agora, o liberalismo iluminista é um avanço que nós não podemos retroceder. Agora, é preciso observar o que foi feito no experimento desse capitalismo dirigido chinês, e o que é positivo nele. Dito isso, eu concordo com você. O Brasil tem essa anarquia criativa, mas essa anarquia criativa precisa de organização, de direcionamento.
E não só na economia, na educação em tudo, também. onde já estou dizendo, na educação, na organização, na educação e na educação, na educação cívica, na civilidade, na questão do convívio. Então, outro e na governança pública, na questão na governança pública e lato sensu. Então, nós temos uma forma de educação no Brasil que impõe a camisa de força do enciclopedismo raso e dogmático aos pendores, a nossos pendores, né? Ecléticos, sincréticos, anárquicos. Né? E em vez de suprimir esse sincretismo, deveríamos organizá-lo, purificá-lo, decantá-lo. Essa é a diferença de direção. Como? Esse é o grande desafio. Como é que você faz isso? Porque o Roberto... Então, tem um imperativo. Vamos tomar um exemplo da educação. Um imperativo prático. Primeiro, qual é o contexto institucional num país grande, desigual e federativo como o Brasil e como são os Estados Unidos? Né? É reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento de qualidade. Isso é o básico. Então, tem que ter não só critérios de avaliação de desempenho por escola e por aluno, tem que ter mecanismos de redistribuição dentro da federação, de lugares mais ricos para lugares mais pobres, e tem que ter, sobre tudo isso, não temos de todo, um sistema para intervir quando uma rede escolar local defeituosa repetidamente cai abaixo do patamar mínimo aceitável. E não pode ser uma intervenção federal. Tem que ser uma ação da cooperação federativa, órgãos colegiados dos 3 níveis da federação que intervenham, que assumam a rede escolar, que consertem e que devolvem consertada, como uma empresa em recuperação falimentar. Isso é o pano de fundo, mas a essência não é isso. A essência é a maneira de aprender e de ensinar, e qual deve ser. Isso é que teríamos de definir. E o que eu sustentaria nessa discussão, como exemplo de como nós vamos tentar transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX, que é o objetivo da educação brasileira, é um ensino que abandone o enciclopedismo e o decoreba e ensine todas as disciplinas pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes. Um aprofundamento seletivo abandona a pretensão da abrangência enciclopédica e prefere a profundidade seletiva. Posso complementar? Eu concordo integralmente. O ensino precisa abandonar a concepção enciclopédica francesa do século XIX, que domina o ensino brasileiro. Que é o ensino da memorização, da decoração. É um absurdo. E do discurso, do professor discursivo. Sim. E isso vai Então, a contrapartida social a esse enfoque analítico é o trabalho de equipe, a cooperação. Sem sombra de dúvida, mas entre alunos, entre professores e alunos, entre escolas. Né? Então, eu tenho dito, claramente você, no ensino superior, o modelo inglês do reader é infinitamente superior. O aluno, você dá ao aluno tarefas, onde o que ele deve estudar, ele discute, ele estuda e ele tem um orientador. O professor é um orientador, não um professor discursivo de aula. Isso mas para chegar lá, para isso você tem que criar um aluno que chegue nesse ensino superior com essa capacidade de pensar por conta própria. Sim. Então isso começa lá embaixo. Sim, e aí vamos novamente voltar ao tema do colonialismo mental, não é? Porque há currículos nacionais no mundo. Os Estados Unidos não tem um, mas a maioria dos países tem currículos nacionais. E o que o Brasil acabou e o que são esses currículos nacionais?
os currículos nacionais são uma infantilização das ortodoxias da cultura universitária. Então, cada disciplina na universidade é baseada no casamento forçado de uma matéria com método. Então, por exemplo, economia. Como vocês sabem, economia não é o estudo da economia, é o estudo do método desenvolvido pelos marginalistas no final do século XIX. Esse método aplicado a temas não econômicos é considerado economia. Cada vez E mais. o estudo da economia por algum outro método, como Max Weber, por exemplo, não é Não é economia. economia. Tá? Então, isso E o que os currículos nacionais fazem é eles transpõem esses absurdos para a educação das crianças. Isso aqui eu disse que é a versão infantil das ortodoxias universitárias. Então, o que nós teríamos de fazer? É fazer com que o ensino básico fosse mais profundo, penetrante e desafiador do que o ensino universitário. Então, o jovem chegaria à universidade já imunizado contra o servilismo intelectual. Isso é o que eu quero. Perfeito. Mas eu tenho pensado, sempre pensei muito sobre isso, assim, inclusive porque eu acho evidente inadaptação de alunos curiosos ao ensino enciclopédico é muito clara. E o que é que você quer desenvolver na criança? O que ela já tem. Então, o que você não quer é bloquear a curiosidade. É estimular, em vez de bloquear a curiosidade. E o ensino enciclopédico, como está, de ensino de métodos, inclusive começa a ensinar, e como você disse bem, ele está ensinando métodos e não está estudando o tema, mas o método. Este ensino, ele é profundamente desestimulante. Porque a grande parte, quem não tem uma cabeça necessariamente analítica, não tem interesse analítico, não se interessa pelo método, se não vê como é que está a sua aplicação. O ensino se você quer ensinar um método sem saber onde é que ele vai ser usado, esse é o grande problema do ensino da matemática. Porque você ensina sem mostrar onde ela vai ser usada, para que ela tenha uso. E isso porque o próprio professor que está ensinando não sabe o uso, o professor primário, que está ensinando a matemática. E isso provoca um bloqueio na grande parte das crianças em relação aos métodos matemáticos e à matemática. Porque você não vê onde aquilo vai ter uso. Agora, o que você quer fazer, portanto, é começar estimulando a curiosidade antes do método. Isso, para mim, isso é uma coisa extraordinária. E o foco do entendimento, de entender qualquer fenômeno, é o vínculo entre o atual e o possível. Claro. Entender algo é entender o que ele pode vir a ser no plano do possível adjacente. Né? Agora, juntando diferentes partes da nossa conversa, então, nós teríamos que inovar no arcabouço institucional da economia de mercado. Nessa direção, contra Hayek, né? Ter uma outra economia de mercado que libertasse o impulso produtivo, esse desejo de ser agente e não beneficiário, de ser sem prescindir de uma coordenação. Sim, ser empoderado e não ser cooptado. Exatamente. Né? E no Brasil, sendo o Brasil o que é, nós teremos que fazer isso de uma forma diferente em cada uma das grandes regiões do país. Porque fazer isso no Sul e no Brasil Central e na Amazônia são tarefas diferentes. Portanto, um novo modelo de política regional. Né? E teríamos, então, que ter uma educação que formasse esses brasileiros, capazes de entender a relação entre o existente e o possível adjacente e tal. Com isto, vamos ter uma base em que atrair os evangélicos e emergentes, o Brasil Central, e libertá-los da situação do sequestro americano em que estão agora. Então, essa é a ligação.